Olá, Psis! Sejam muito bem-vindos ao Comportalmente, o seu podcast de psicologia com olhar aguçado da TCC. É um prazer tê-los aqui conosco em mais um episódio. Meu nome é Letícia Antunes, eu sou estudante do 8º período de psicologia da Faculdade UNA. Eu sou uma mulher branca, de cabelos médios castanhos, eu uso óculos, uma armação verde, e hoje eu estou com uma blusa preta e um blazer bege. E pra gente compor essa conversa aqui hoje, uma conversa assim, vai ser maravilhosa, eu tenho outra convidada que também é incrível, que é a psicóloga Ana Paula Maciel. Ela é bacharel em psicologia pela Faculdade Arnaldo, pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental pela PUC Minas, especialista em práticas integrativas e complementares pelo Instituto Renascer da Consciência e Facisa, formação como instrutora de Mindfulness pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. É um prazer ter você conosco nesse episódio. Eu que agradeço a oportunidade, É sempre uma grande alegria falar sobre a temática que não só permeia minha pauta profissional, mas também me traz a escolha de uma filosofia de vida, A escolha que eu trago para mim enquanto ser no mundo. E aí, no caso, eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, estou de óculos com armação dourada e blusa branca. Que bom! E hoje eu te convidei, Ana Paula, para a gente bater um papo sobre um assunto, muito interessante, que eu acho fundamental, que são as terapias baseadas em Mindfulness e as práticas baseadas em Mindfulness, É muito legal a gente falar sobre as temáticas do Mindfulness, porque, segundo Wes e Noito, é de Jon Kabat-Zinn, o primeiro protocolo terapêutico desenvolvido em 1980, baseado em Mindfulness, denominado Mindfulness Based Stress Reduction. Esse protocolo foi aplicado em contexto hospitalar com o objetivo de reduzir o estresse em pacientes com dor crônica. Nossa, muito interessante, saber um pouquinho mais, dessa história, então, de como começou essas terapias baseadas em Mindfulness e também saber que, no início ali, tinha um foco, nesses pacientes com dor crônica, em trabalhar nessas questões, e aí depois a gente expandiu, Sim, é extremamente interessante, mas eu gosto muito de conceitualizar, principalmente no início, quando a gente está conversando sobre Mindfulness, da sua origem. E a origem de Mindfulness, ela bebe da fonte das práticas orientais. Dr. Jon Kabat-Zinn, esse médico especialista na Universidade de Massachusetts, ele não descobriu essa roda. Ou seja, ele trouxe isso como uma forma protocolar e científica para o Ocidente. Mas ele era um dos meditantes, praticantes do budismo. Ou seja, então, Mindfulness, ela bebe dessa fonte, ela vem trazendo essa perspectiva do oriental, das práticas orientais, da psicologia budista e do budismo. Então, é muito bom enfatizar isso, porque eu gosto de trazer essa origem, porque Mindfulness também tem uma ética, tem uma proposta clínica, é uma ferramenta muito potente para nós enquanto terapeutas, mas ela também tem uma questão de uma filosofia e de uma ética, bebendo dessas fontes tradicionais. Então, acho importante entender que as terapias que bebem dessa fonte de Mindfulness, ou seja, que são referências aí baseadas em Mindfulness, elas têm a prática ligada a essa aproximação do Ocidente com o Oriente, que se deu por cerca de 1700, quando o Reino Britânico, ali, quando estudiosos ingleses traduziam os textos espirituais da Índia naquele momento de colonialismo. E aí é uma ênfase dessa aproximação. A Segunda Guerra Mundial foi muito importante porque trouxe também a psicologia budista para próximo da psicologia ocidentalista, pelo marco histórico que se deu. Então, as próprias práticas e os renomes mais importantes da psicologia como referência se aproximaram dessa teoria e fizeram com que houvesse reflexões trazendo essa apropriação para estudos acadêmicos, trazendo a questão da laicidade, para trazer isso para um protocolo de saúde. Então, o que o Dr. Jon Kabat-Zinn fez foi justamente isolar isso das práticas tradicionais religiosas e trazer as práticas fundamentais para trabalhar com seus pacientes, aliviando o estresse da dor crônica. Então, é fundamental a gente também trazer essa origem para a gente poder entender que Mindfulness não é só uma técnica, não é só uma ferramenta, não fica engessado só numa prática
ela traz também toda essa premissa por trás. Por isso que eu digo que Mindfulness, para mim, não é só uma vertente de trabalho. Mindfulness, para mim, também é uma escolha de uma vida mais presente, mais humana, mais empática e mais compassiva, principalmente numa sociedade contemporânea como a nossa, que tem aí a velocidade, a pressa, a ansiedade disfuncional, o imediatismo, a competitividade muito arraigada e que vem nos adoecendo cada vez mais. Então, por isso que eu gosto de dar essa ênfase, porque fica parecendo que Mindfulness, e aí é importante a gente trazer a perspectiva do próprio conceito de Mindfulness, essa palavrinha difícil aí, né? Que muitas pessoas falam, o que é isso? É para passar no cabelo? É para comer? Eu nunca ouvi falar sobre isso. E Mindfulness, na verdade, referencia-se à atenção plena, à consciência plena, e também está ligada às práticas meditativas, não só, porque Mindfulness também é um construto científico, também traz essa elaboração de uma teoria trazida para a área da saúde, mas também é aplicada dentro das práticas meditativas, baseadas em Mindfulness, porque meditação não se resume só à prática de Mindfulness. Meditação é uma prática milenar, tanto religiosa quanto não. Né? Então, acho que é muito enfatizar isso, porque atenção plena, consciência plena, não é você apertar um botão e desligar seus pensamentos. Parei de pensar, fico ali como um monge tibetano de olhinho fechado, e isso não existe. Até porque a gente vai trazendo acessibilidade para essa ferramenta e para essa prática. Não só enquanto terapeutas para os nossos pacientes e clientes, mas para nós mesmos. Sim. Porque quem cuida de nós também. E aí, Mindfulness vem com esse braço e com essa referência para nos ajudar também dentro do próprio processo, enquanto nós, terapeutas, cuidamos e somos cuidados. Né? Então, acho que é importante para a gente dar essa acessibilidade, porque muita gente fala assim, eu não vou praticar Mindfulness, eu não tenho possibilidade de praticar algo com atenção plena, porque eu não vou conseguir ficar parado sem pensar por alguns minutos ali. E, na verdade, não é isso. A atenção plena é algo que está inato a nós. Nós temos aí na área da memória, na área da atenção, o foco atencional. Então, é muito simples, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, nós mineiros, né? Vamos no estádio de futebol, ver o Atlético e Cruzeiro, né? Na arena lá. Todo mundo está muito atento ao que está acontecendo naquele momento. Ninguém está perguntando ao juiz o que ele vai fazer daqui a 10 minutos, do que ele já fez. Está todo mundo muito centrado na bola, no jogo acontecendo. Isso é algo inato. Nós temos a atenção plena nesse sentido. Agora, a atenção plena proposta por Mindfulness é trazer essa consciência plena do momento presente, sem julgamentos, com abertura e com entendimento ou aceitação, que é aí uma característica conceitual do Dr. Jon Kabat-Zinn. É você ter essa abertura, é trazer a sua mente para esse momento, fazer com que você perceba através também dos seus sentidos, né, através do que está acontecendo ao seu redor e também dentro de você, com abertura, com curiosidade e sem julgar, porque a todo momento também a gente faz julgamentos. A todo momento a gente tem um autocriticismo muito longo. Então, é essa perspectiva e conceitualização do Dr. Jon Kabat-Zinn, onde ele bebeu da fonte, né? Ele como meditante, ele como seguidor de Thich Nhat Hanh, que era um monge budista que também vem para o Ocidente, junto com Dalai Lama, trazendo essas vertentes, buscando aí que o Ocidente também beba dessa fonte, porque identificaram que essas práticas, elas trazem autoconhecimento, elas trazem regulação emocional, elas trazem boas relações um para com os outros, uma vez que eu identifico as minhas reatividades, e traz uma filosofia ética de comportamento, de relações, enfim, tudo isso que é tão pleno e importante para a nossa saúde mental, individual e coletiva. Nossa, muito bacana ensinar toda a história. Então, Sim. É muito legal de perceber que o Mindfulness, na verdade, já era uma prática que ela já vinha, uma prática milenar, né, Sim. de muito tempo, Sim. lá no Oriente. E aí, de perceber que o Jon Kabat-Zinn, ele viu essa possibilidade, então ele começou a trabalhar para criar um protocolo para que a gente também conseguisse desenvolver, né, todas essas práticas e trazer essa qualidade, né, esse resultado que essas práticas trazem para dentro da terapia também, né, para dentro do processo terapêutico, para poder realmente, de uma certa forma, trazer uma melhora para o paciente, para poder também trabalhar outras questões ali dentro da sessão terapêutica, né? E eu acho que o melhor de tudo é essa questão da atenção plena do Mindfulness, né? Da gente estar mais presente no nosso agora, na nossa vida, né? Vivendo, experienciando tudo ali ao mesmo tempo e também, de uma certa forma, comprometidos, né? Viver uma vida melhor,
mais tranquila, né? Então, eu acho isso muito incrível, assim, da história do Mindfulness. E a potência do Ocidente se debruçando a essas práticas é a fundamentação que isso traz através das neurociências, né? Algo, por exemplo, que antes no Oriente não se tem nem esses recursos de entender, por exemplo, como práticas de Mindfulness, atenção plena, consciência plena ou prática de meditação atua no nosso cérebro. Então, a neurociência, junto com esse protocolo que Jon Kabat-Zinn lança de 8 semanas, que é o Mindfulness Based Stress Reduction, né, que é o clássico, que baseia todos os outros protocolos, isso faz com que a neurociência se debruce também, trazendo perspectivas de analisar como que a nossa função cognitiva, como que o nosso cérebro reage a essas práticas, que muitas das vezes podem parecer simples, mas que no nosso pilotismo automático, nessa incidência da vida contemporânea, a gente não para perceber, por exemplo, a nossa própria respiração. A nossa respiração é curta, e com isso a gente tem aí uma baixa oxigenação cerebral e a gente tem um comprometimento, trazendo aí as funções cognitivas para uma perda mesmo das suas potencialidades. Por exemplo, alongar uma respiração nada mais é do que você trazer consciência para ela e ativar também todo o seu sistema cognitivo, neural, para poder potencializar em você bem-estar. Então, a neurociências vai debruçar a partir de 70, né? E a gente vê aí uma evolução dos protocolos de estudos muito robustos em relação a Mindfulness. A gente está falando de evidências e estudos sistematizados que comprovam mesmo que as áreas ativas de Mindfulness, através da atenção, da memória, trabalham essas questões e trazem para a gente, de fato, uma melhoria de bem-estar. Isso não é só uma questão subjetiva, não é uma questão fisiológica, nós estamos trabalhando com a nossa fisiologia. Então, o Dr. Jon Kabat-Zinn vem abrir também essas portas da ciência para nos mostrar que sim, é efetivo e que, por exemplo, o Mindfulness trabalha com a neurogênese, com a neuroplasticidade, que é uma teoria muito recente em que, por exemplo, nós adultos não mais renovávamos os nossos neurônios, né? Agora, já se chegou a uma conclusão, não, que os adultos, eles têm neurogênese. Eles trabalham com neuroplasticidade. Olha, que legal. E que é essa renovação dos nossos neurônios. E o que isso significa para nós em termos de pensamento e para nós enquanto terapeutas? O paciente, o cliente, ele vai criando novos insights, novas possibilidades cognitivas, novas flexibilidades. E, com isso, a gente vai só ganhando em termos fisiológicos, que é trazer essa potencialidade para o nosso organismo, mas também para as nossas relações, para os nossos entendimentos. E Mindfulness atua com práticas que possibilitam isso. Mas é importante também ressaltar que não é uma panaceia, não é um milagre, não resolve todas as questões, não é cura para todos os problemas. E também não vai dar certo para todo mundo, né? Como todo mundo fala assim, mas é para todo mundo. Não, não é para todo mundo. Por isso que é importante a gente entender para quem é o terapeuta que busca ou já atua com as práticas de Mindfulness em consultório clínico, é que muitos pacientes eles não vão aderir. Porque não é para todo mundo. Mas isso não quer dizer que você não pode dar ênfase a isso. Porque existem as práticas formais em Mindfulness, o protocolo formal, mas existem as práticas informais também. Então, aquelas que você faz no seu dia a dia. Por exemplo, eu estou conversando com você aqui agora. A minha atenção ela está toda focada nesse momento. Então, eu estou aqui presente. O que vai acontecer comigo daqui a algumas horas não tem espaço nesse momento, porque eu estou comprometida com você aqui, a gente está trabalhando uma pauta, eu estou trazendo a minha atenção focada para cá. Eu estou trazendo a percepção do meu corpo, que inicialmente, num processo novo, numa palestra, numa fala, fica um pouco mais tensionado. Eu consigo perceber a minha respiração, eu posso alongá-la um pouco mais. Então, olha o que Mindfulness está me trazendo agora, eu não estou fazendo nenhuma prática formal. Da mesma forma como, por exemplo, eu convido os meus pacientes, as minhas pacientes, as minhas clientes, a tomarem banho tomando banho, por exemplo. Isso não é uma prática formal, mas é uma prática informal do dia a dia que faz com que ela tenha consciência, por exemplo, de sentir a água caindo nas costas para poder distensionar, para sentir o cheiro do sabonete, fazer daquele momento um momento de autocuidado, porque geralmente a gente toma banho pensando no boleto, pensando nos problemas, pensando no que vai resolver, ou seja, a gente consegue adaptar as práticas de Mindfulness a também práticas informais que possibilitem essa acessibilidade para os nossos pacientes e clientes. Não necessariamente tem que ser um protocolo formal. A gente pode trazer essas adaptações também. Nossa, assim, super interessante, né? Então, de perceber que o Mindfulness, na verdade, ele trabalha um bem-estar e não é só um bem-estar psicológico, né? A gente fala de um bem-estar mais geral, um bem-estar tanto psicológico quanto físico, né? Nesse sentido global, assim, né? Até melhorando outras questões também
de uma relação do paciente e no seu convívio interpessoal com outras pessoas também, né? Então, muito interessante de ver isso, como também o mindfulness, né, e todas essas práticas, elas também influenciam nessa parte neurológica. Porque, principalmente, a gente da psicologia, a gente tem uma visão e gosta mais de trabalhar com coisas mais abstratas, né? Então, quanto que o paciente ele vai melhorando nessas questões sentimentais, emocionais, psíquicas deles. Mas é muito importante a gente também analisar essa questão neurológica, né? Então, da gente querer dar essa capacidade para esse adulto poder se desenvolver de uma forma muito maior, né? E também trabalhar com pessoas que já têm aquela deficiência na arquitetura cerebral, da gente dar uma melhor qualidade de vida, né, para essa pessoa, pensando nesse ponto de vista tanto físico quanto psíquico mesmo. Orgânico, né? Por exemplo, pacientes... Isso. Hoje a medicina, ela indica muito as práticas de mindfulness, né? Não são só os profissionais da psicologia que estão atuantes nisso. E é sempre muito bom ressaltar que, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia, os CRPs, isso não é algo proibido, não é algo ali que tem alguma questão, justamente porque é uma prática muito estudada pela neurociências e com fundamentações muito robustas. Por exemplo, a medicina, ela encaminha muito pacientes com pressão arterial alta, né? Ou seja, que tem aí, são hipertensos, porque mindfulness já tem uma comprovação robusta de artigos científicos que comprovam que há uma melhoria na regulação da pressão arterial, mas é claro que acompanhado junto de todo um tratamento, de todo aí um uso e acompanhamento de medicação, mas que tem esse impacto. Os nutricionistas encaminham muito para as práticas de mindfulness no mindfulness eating, que é essa perspectiva de como nós estamos nos alimentando, né? Trazendo essa perspectiva para você sentir o alimento, mastigar o alimento, olhar para ele, trazer essa percepção de quem, por exemplo, faz o seu próprio alimento, se focar nele, trazer essa atenção para que o seu próprio organismo receba a mensagem de saciedade, que você não precise ficar comendo para mais, principalmente porque geralmente a gente tem um péssimo hábito de se alimentar diante de telas, né? E aí, com isso, o nosso cérebro ele não tem aí a questão de receber esse estímulo e essa informação de saciedade, então você vai se alimentar muito mais. E todos os outros, né, médicos que trabalham com dor crônica, como o Dr. Jon Kabat-Zinn, para a gente poder trabalhar o estresse provocado por tudo isso. Então, para além da psicologia, a prática de mindfulness, ela está ali muito robusta nas outras áreas da saúde. Por isso essa indicação. E por isso é importante dizer que, para que a gente possa identificar as atividades e as funcionalidades e o porquê que se serve, e se aquele paciente é o ideal para receber isso, a gente tem que ter um treinamento, a gente tem que ter uma formação, porque mindfulness, ela é muito, né, nesse sentido literário, mas ela é extremamente vivencial. Eu preciso experienciar uma prática em mim, Ana Paula, para que eu possa conduzir isso numa outra pessoa, para que eu possa entender o que essa prática atua, para poder, inclusive, conduzi-la ao meu paciente. Então, é importante o diferencial das práticas terapêuticas baseadas em mindfulness é essa. Não é só uma questão literária, eu preciso também fazer uma formação vivencial, eu também preciso vivenciar isso para poder conduzir da melhor forma, para que isso não se torne iatrogênico. Por exemplo, eu proponho uma prática e esse paciente ele vai, ao invés de buscar e potencializar a ferramenta, ele vai trazer aí uma questão que pode ser mais prejudicial para ele. Então, por isso que é importante esse comprometimento de formação para os futuros terapeutas que se aproximam dessa abordagem, que queiram trazer mindfulness para o consultório. Por isso é importante trazer a vivência, a experiência, e com isso fazer formações do corpo. Por exemplo, o curso introdutório de mindfulness é um curso para todos, não só para nós terapeutas, para que você possa, de fato, vivenciar essas práticas, ver se isso faz sentido também para a sua vida, para que você possa propor isso para alguém e entender que não é para todo mundo. Por exemplo, pacientes que estão aí com uma depressão aguda, intensa, que não tem energia para sair da cama, você não vai utilizar mindfulness nesse momento. Você não vai utilizar a prática de atenção plena nesse momento. Você está queimando uma ficha. Primeiro, esse primeiro momento é de reorganização, de acolhimento e também de uma potencialidade para a construção de um tratamento que dê energia para esse paciente. Então, agora não é hora de trazer mindfulness. Um paciente que está despersonalizado, por exemplo, não é um momento. Eu preciso de ter uma consciência plena. A própria palavra diz isso. Eu não posso estar utilizando uma pessoa que está ali, por exemplo, numa despersonalização, entrar com uma prática como essa, porque vai ser iatrogênica também. Então, eu preciso perceber que mindfulness não é para todos. E como eu posso adaptar essas ferramentas e essas práticas que me trazem essas perspectivas todas de benefício para cada um. Porque cada um é um.
né, nesse sentido. Sim. E eu acho que é muito interessante porque a prática de mindfulness também não se trata só de um fechamento, de uma introspecção e de um cuidado da saúde orgânica. Mindfulness combina muito com a tríade cognitiva da TCC. Eu comigo mesmo, eu com os outros, eu com o mundo. Então, mindfulness traz consciência plena, não só do meu organismo, dos meus sentidos, dos meus pensamentos, das minhas emoções. Mindfulness traz uma consciência social também. Eu com o mundo. E o que eu posso trazer de perspectiva de melhoria para o mundo que eu estou inserido. Desde, por exemplo, falar, nossa, vou fazer uma reciclagem do meu lixo. Vou plantar uma árvore, vou trazer uma consciência ambiental. Então, para aquelas pessoas que acham que mindfulness é uma prática que vai te deixar egóico, que vai te trazer introspecção, que o mundo pode estar acabando, que eu estou aqui zenzão, isso não existe. Prática de mindfulness, ela traz essa relação de você também como pauta da tríade cognitiva. Por isso que lá no 5º Congresso, com Aaron Beck, houve o encontro do Dalai Lama e os dois perceberam que existiam muitas congruências entre a TCC e as práticas de mindfulness. Primeiro, porque mindfulness também tem o objetivo de ressignificar, de diminuir, de trazer aí a possibilidade do indivíduo se relacionar com o seu sofrimento e fazer com que haja uma ressignificação a ele, que é a mesma proposta do processo terapêutico também. Então, mindfulness casa muito bem com o TCC justamente por isso, porque todas as práticas de TCC, por exemplo, você identificar os seus pensamentos automáticos, né, os RPAs, você trazer aí um modelo cognitivo das emoções, dos pensamentos, você tem que convidar o paciente, o cliente, o indivíduo a estar presente, para ele poder trazer essa configuração. Então, ou seja, algo que traz uma ressignificação cognitiva precisa dessa presença. E aí é que as práticas de mindfulness são extremamente interessantes para ajudar esse paciente, esse cliente, a trazer essas ressignificações dos seus pensamentos e emoções disfuncionais, a trazê-lo para a presença, para o aqui e agora, nesse entendimento com as suas emoções e com os seus pensamentos, de uma forma sem julgamento e amorosa. Aí entra um pilar de mindfulness, que é a compaixão, e que é a autocompaixão, que daria um tema à parte aqui, e um podcast único, já me autoconvido para isso, porque mindfulness e compaixão andam juntos. Porque como que eu faço isso se eu também não vou ser compassivo comigo mesmo e com o outro? Né, o conceito de mindfulness, que é muito interessante, que é a humanidade compartilhada, que, ou seja, assim como eu, você também deseja ser feliz, assim como eu, você deseja saúde, assim como eu, você também tem desafios, para a gente poder trazer também uma diminuição desse autocriticismo, né, essa diminuição do perfeccionismo, que é um fenômeno social que nos coloca sempre num convite de auto-performance constante. E que se a gente não traz uma auto-performance, nós nos sentimos fracassados, porque o sucesso dentro da sociedade contemporânea está muito ligado ao produtivismo. E isso vai fazendo com que a gente vai se violando cada vez mais, porque nem as máquinas, elas trazem essa potência toda. Até máquinas precisam parar, precisam descansar, precisam de manutenção. Principalmente nós, enquanto pessoas, precisamos de descanso, precisamos de pausa, precisamos de lazer. E essa situação de mindfulness com compaixão vem nos trazer também essa reflexão da condição humana, dos nossos limites. E eu gosto muito de um conceito da Christiane Neff, que é uma estudiosa sobre compaixão, que diz o seguinte: compaixão nada mais é do que você se tratar, autocompaixão, como se fosse uma melhor amiga. Algo que muitas das vezes nós não fazemos com a gente mesmo. E a compaixão, no seu conceito máximo, não é você ter dó daquela pessoa, né, ou piedade, é um conceito diferente. Você olhar para aquela pessoa genuinamente como um ser humano, que assim como você também tem desafios. E aí vai fazer com que haja uma ênfase na empatia. Mas, assim, compaixão e autocompaixão acho que seria a parte mesmo, porque o conteúdo é incrível. Eu sou uma estudiosa da compaixão e da autocompaixão. Não por acaso estou trilhando toda aí a minha proposta clínica dentro da terapia focada na compaixão. Mas eu não poderia dizer e não falar sobre compaixão, que é um braço muito próprio de mindfulness. Tanto é que mindfulness se divide em atenção focada, que é justamente essa questão, que são os instrumentos que a gente utiliza na base terapêutica. Sim. Você se focar nas suas percepções, nos seus pensamentos, nas suas emoções. E também tem o automonitoramento, que é você começar a perceber o em volta, ao redor,
Você trazer essa percepção também, até para poder trazer a autorregulação, ou seja, trabalhar as suas reatividades e também a autocompaixão e compaixão, das práticas compassivas, para você trazer essa questão de você com você, você com o mundo e como você se está, né? Se você é uma pessoa que se cobra demais, se você é uma pessoa que está trazendo aí uma história de um perfeccionismo por uma autocobrança. E essa tríade, esses 3 fenômenos são as estruturas que a gente utiliza para a base terapêutica e que fazem toda a diferença nesse processo. Casadas com o próprio processo da TCC, que é todo nos convidando, é convidando o paciente, cliente a estar presente, entendendo as suas cognições, entendendo os seus pensamentos, os seus comportamentos, porque o objetivo da TCC é fazer com que o paciente, o cliente, seja o próprio terapeuta. E para que isso aconteça, a gente precisa chamar esse indivíduo à presença. E olha o desafio, nós vivemos uma sociedade contemporânea que a todo momento nos entorpece, que nos tira de nós, nos grandes estímulos, né? Nessa questão do outro, nessa questão da pressa, da emergência, que está trazendo para a gente uma ansiedade disfuncional muito marcada. Então, essa é a proposta de fazer com que Mindfulness seja um diferencial na nossa prática clínica. Nós vamos estar trazendo o indivíduo para si e mais consciente sobre todo o seu universo interior, as suas relações e a sua relação com o mundo. E isso é potente. Mas, como eu disse, tem que ser bem conduzido, tem que ser vivenciado. Eu não consigo propor uma prática de Mindfulness só lendo um roteiro de livro. Eu preciso vivenciar isso em mim até para entender que vai ter grandes dificuldades. A nossa mente é uma mente que está ali com multitarefas. O nosso cérebro ele não engaja mais. A gente tem dificuldade de ler um texto inteiro, justamente porque vivemos num momento em que as multitarefas trazem para nós status. Olha, ela é workaholic. Nossa, mas eu não tenho tempo para nada. Isso traz uma sensação para nós de status. E isso faz com que a gente não tenha uma disfunção aí de não conseguir trazer uma atenção focada, porque a gente está a todo momento trazendo as multitarefas. E principalmente nós mulheres, que estamos ali na linha de frente, né? E isso, as pesquisas científicas, os estudos já têm comprovado que as mulheres elas têm horas de trabalho muito maiores do que os homens, porque estão na linha de frente dos filhos, do lar, dos cuidados com o marido, enfim, né, somos cuidadoras natas. Então, a saúde mental das mulheres, ela tem um diferencial. Eu gosto muito de ressaltar aqui que a saúde mental e gênero é importante. A referência disso para nós, enquanto terapeutas, é a Valesca Zanello, que é aí uma terapeuta referencial nisso, porque nós, mulheres, estamos cada vez mais sobrecarregadas também, assim como os homens, mas as mulheres na linha de frente. Não tem uma paciente que não tem uma sessão que não traga para mim a palavra exaustão. Eu estou exausta, estou cansada. Isso é comprovado cientificamente, que as mulheres elas estão exaustas. E não é só de um ponto de vista que a gente fala de uma questão produtiva, porque a mulher, depois que ela entrou no mercado de trabalho, ela tem que se dividir para cuidar de casa, poder trabalhar, né? Poder ter ali outros espaços, ganhar outros espaços. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa de um ponto de vista físico também. Porque essa mulher que está sobrecarregada, ela não consegue cuidar da própria saúde, ela não consegue cuidar, por exemplo, e parar para poder lidar com todas as situações e aí preocupar com a saúde mental dela frente a tudo isso, frente a esse estresse, frente a essas coisas. Sim. E o que a gente vê? Um adoecimento muito grande dessas pessoas que também, por sinal, são cuidadores, né? Cuidam de outras pessoas. E a gente vê um ciclo vicioso, porque se eu que sou cuidadora eu estou mal, de uma certa forma, eu impacto na saúde mental daquela outra pessoa e isso vira um ciclo vicioso, que a outra pessoa também impacta nas outras relações dela e por aí vai. Né? Então, o quão é importante a gente também, que nem você trouxe essa perspectiva, né? Da gente pensar e ter esse olhar crítico sobre isso. Sim, e principalmente para as mulheres tem um fator em comum que é a culpa. Se eu não sou produtivista o suficiente, tem alguma coisa errada em mim. Se eu não consigo estar na linha de frente plenamente linda, maravilhosa, sorrindo no final do dia, com o corpo colocado como padrão, a culpa é minha. Então, a gente trabalha aí com uma questão também adoecedora, né? E por isso o Mindfulness é tão significativo, porque a gente vai trazer primeiro a ambientação de que, primeiro, você nesse contexto social já tem um diferencial simplesmente por ser mulher. Você já traz na sua cadeia, na sua faixa identitária, a figura da cuidadora. E isso, por si só, é importante da gente demarcar, principalmente numa sociedade patriarcal, de que
isso vai sobrecarregar a saúde das mulheres. E o que eu estou dizendo aqui são estudos clínicos e científicos cada vez mais robustos dizendo dessa diferenciação. E com a atuação de Mindfulness, primeiro, nós vamos acolher essas mulheres, nós vamos trazer essa consciência de que não é ela, né? Ela não é um defeito de fábrica, digamos assim. Por que todo mundo faz e eu não faço? Porque a competitividade e a comparatividade também são nuances da nossa sociedade, em que adoecem. Quando a gente abre um Instagram, por exemplo, a gente olha aquelas fotos maravilhosas de mulheres maravilhosas, de viagens maravilhosas. E eu não vejo isso na minha realidade, porque, de fato, isso não é uma realidade para todo mundo. E, de fato, também, aquilo é uma marcação muito específica. Ninguém fica viajando o ano inteiro e ninguém tem aqueles corpos tão perfeitos quando se coloca. Existe aí uma série de dispositivos que fazem isso, inclusive os próprios filtros da plataforma. E a gente vai trabalhando com essa mulher também essa contextualização de uma forma compassiva, de uma forma presente, trazendo para ela possibilidades. E Mindfulness vai ajudando nisso, principalmente nesse entendimento da dor. Né? O Jon Kabat-Zinn, na sua teoria, traz muito essa palavra aceitação. Você aceitar a sua dor. Eu acho que aceitação é uma palavra que pode se correr um risco, principalmente se você não traz uma conceitualização do próprio paciente-cliente. O que ele entende por aceitação? Porque talvez dentro do meu arcabouço emocional, aceitação é engolir algo, à força. Então, eu gosto muito de utilizar a palavra entendimento. Você entende a sua dor e, consequentemente, você se aproxima dela para a gente poder cuidar dela de uma forma compassiva e respeitosa, respeitando os seus limites e trazendo para você essa presença amorosa. Então, Mindfulness traz essa premissa de trazer esse acolhimento, fazendo com que as relações interpessoais, as relações internas e as relações com o mundo se tornem cada vez mais conscientes. E a gente vai para o macro e a gente vai para o micro para poder fazer essa regulação emocional. Porque muitas das minhas pacientes clientes falam assim, nossa, estou sentindo um alívio aqui, porque eu entendi que não sou eu, que sou errada, que não dou conta de passar o uniforme do marido e estar no final da noite trabalhando o dia todo, no final da noite pronta e linda, maravilhosa, cheirosa para namorar. Eu estou exausta, eu não consigo. Então, não é uma questão minha. Né? Quantas mulheres vão para os médicos, para as médicas, dizendo eu tenho uma disfunção porque eu não consigo estar aqui atendendo o meu parceiro, ao meu marido, plenamente como eles gostariam. E, organicamente, não tem absolutamente nada, mas olha aí as cargas mentais, olha as cargas emocionais. E também tem aquela questão que a gente pode trabalhar também aí com essa mulher, de que ela também não precisa estar ali para se doar para o outro, que ela pode estar ali porque ela também quer estar ali, porque ela também quer sentir aquele prazer, né? Ter aquela experiência. E aí a gente traz a premissa da consciência plena, né? De se aproximar dos seus desejos, se aproximar das suas emoções, se aproximar dessa formatação que nos colocaram e fazer com que a gente possa identificar o que é nosso, o que é do outro, o que é o social, para a gente poder permear essa mulher de uma melhor forma possível. E isso é autorregulação emocional. E muitas das vezes terapeutas que não trazem a conscientização ambiental para os seus consultórios e coloca isso só no indivíduo, isso é cruel, porque nós somos seres marcados pelo tempo, nós somos seres históricos. Se nós não contextualizarmos o social e como isso nos respalda, como isso nos atinge, nós estamos colocando tudo no indivíduo. E aí isso traz uma carga cada vez mais de uma autocobrança, uma sensação de não pertencimento. Então, Mindfulness atua nessas linhas. E a compaixão é uma ponte, de fato, algo que acolhe. E eu trouxe aqui a perspectiva da mulher, porque a minha prática clínica, a grande maioria se dá com mulheres. Né? Eu atuo muito com mulheres e acho que é um fenômeno mesmo. Né? A maioria das pessoas que buscam processos terapêuticos, que buscam autocuidado, ainda somos nós, justamente também por essa nuance de uma sociedade que tem a pauta patriarcal, né? Como uma linha de relações. Sim. Eu achei muito interessante, né, trazendo aí tudo que você falou, principalmente dessa questão de como a gente, olhando essas práticas de Mindfulness, a gente consegue perceber que o Mindfulness ele é essencial não só dentro de uma vertente terapêutica, mas como uma prática no geral para nós como seres humanos, e não só como terapeutas, né? Então, da gente criar esse compromisso, né? Pelo que eu pude observar de tudo que você trouxe, assim, falando sobre o Mindfulness, é como se a gente criasse um compromisso, né? Tanto com nós mesmos, quanto com esse mundo e com as outras pessoas, né? Esse compromisso social. Então, é muito interessante da gente ver isso, né? De como que o Mindfulness traz isso e também de perceber que
a gente precisa implementar, né, essa importância do mindfulness, não só dentro da terapia em si, mas da nossa vida como um todo, do nosso mundo como um todo, né? Porque as nossas relações hoje em dia, o mundo que a gente convive, o ambiente que a gente está inserido, ele também pede que a gente reveja essas questões, a gente trabalhe com essas questões também, né? E eu vejo que é muito interessante que o mindfulness ele vem realmente para poder trazer essa questão, essa luz, para que a gente possa, então, fazer essa prática, né? E eu gostei muito, assim, também, outra coisa que você falou, que é da compaixão, né? Você falou do convite, é claro que a gente pode deixar esse convite aqui, então, depois de você voltar, para poder trazer um pouquinho mais dessa vivência, que eu gostei muito também de saber um pouco mais da compaixão e também da autocompaixão, porque eu acho que é um aspecto muito importante também da gente trabalhar, porque hoje em dia as nossas relações estão pedindo isso, né? As pessoas, os pacientes, eles têm, muitas das vezes, essas dificuldades, né, de numa relação com o próximo, de também olhar para si, né? A nossa sociedade, ela traz um quê de que nas nossas relações a gente se doe muito pro outro, mas que nem você falou, né? Onde que fica a gente nessa equação, nessa questão? E eu acho isso interessante não só para os pacientes em si, mas para a gente como terapeuta. Porque como profissionais, né, que vão cuidar de uma outra pessoa, eu vejo isso muito, não só assim profissionais, mas estudantes no geral também dentro da faculdade. A gente está ali naquela posição de querer fazer o melhor para o outro, de se esforçar ao máximo para fazer milhões de cursos, de estar ali presente em vários eventos, aprendendo o máximo possível, dando tudo de si durante a sessão para o paciente. Mas aí, onde que fica o nosso cuidado? Quando que fica o nosso tempo de qualidade pra gente, né? A gente melhorar também os nossos aspectos, a nossa qualidade de vida, né? Então, eu acho que o mindfulness, ele é muito importante porque ele tira realmente, como acho que você trouxe, o terapeuta desse lugar confortável que ele tá e traz ele para uma instigação de que o próprio terapeuta também precisa trabalhar ali para que ele depois possa cuidar da outra pessoa, sabe? Ele possa trabalhar aquelas técnicas dentro dele para que depois ele possa trazer um melhor cuidado para aquele paciente que ele vai estar tratando. Com certeza. E aí eu gostaria de trazer 2 vieses em relação ao que você me pontuou. Primeiro, a bandeira que eu levanto de mindfulness, atenção plena, consciência plena ou prática meditativa, é de que essa questão ela não é para uma ferramenta somente. Ela não é só um treino, apesar de ser. Ela também é uma filosofia de vida. E eu coloco a minha como filosofia de vida porque eu passei por um evento há 6 anos atrás, 5 anos atrás, muito grave, de um adoecimento, de uma trombose cerebral, onde eu estava com um diagnóstico de morte cerebral. E aí, é claro, eu já era uma contemplativa, já tinha os meus estudos pessoais sobre isso. E eu estava ali numa linha de frente, entendendo que a vida, naquele momento, podia ser finita. E a vida é finita, né? Nós é que temos comportamentos de vivermos uma vida infinita, porque nós postergamos viver. Eu vou viver quando eu aposentar. Eu vou aproveitar no final de semana, eu vou fazer isso depois que eu tiver uma determinada quantia na conta bancária. Eu não vou falar agora, né, com essa pessoa, vou deixar para depois, porque senão, se eu falar que eu gosto dessa pessoa, o que ela vai achar de mim, que eu sou uma fraca, que eu estou ali. E a gente vai postergando a vida. E a gente não é infinito. Em algum momento, e aí esse adoecimento me traz mais próximo essa questão da finitude da vida. E naqueles momentos em que eu estava ali no CTI, fazendo as minhas reflexões, eu estava consciente, né? Eu trouxe a perspectiva de como é que é essa questão, como que é? Eu disse tudo o que eu gostaria, né, trouxe para as pessoas aquilo que eu gostaria de trazer, e essas perguntas, Mindfulness traz esse convite, né? Viva a vida ela acontece no aqui e agora, é esse momento a nossa troca, é esse momento, e nós, enquanto sociedade contemporânea, estamos muito com a mente no futuro, ou saudosistas demais no passado, que é algo também que o nosso paciente traz muitas vezes na clínica. Ou ele está muito ansioso por alguma coisa que pode acontecer, ou ele está muito afetado por algo que ocorreu. E a gente não trabalha muito aqui e agora. E o aqui e agora faz toda a diferença. Então, por isso, o Mindfulness traz essa questão da filosofia de vida, né? Os cuidados paliativos, que é uma área da medicina, uma área da ciência que abarca a psicologia também, traz muito isso para, né, os seus pacientes e para quem entra dentro desse quadro, de que a vida está acontecendo nesse momento, né? E que nós estamos postergando isso. E a filosofia de vida de Mindfulness traz essa percepção. Viva o aqui e agora. Como o aqui e agora se apresenta.
não com as suas idealizações ou com as formatações sociais que se coloca, de que você tem que ter uma vida assim, assim, e muito no sentido de agradar o outro, né? Nós temos muito isso nas nossas pacientes, né? A dificuldade de dizer não, de sempre colocar o outro acima e nos deixarmos, né, para trás, muito dessa questão do medo do desamparo que nós aprendemos, que a gente, né, para sermos validados, precisamos agradar o outro. E Mindfulness traz essa premissa de viva a vida nesse momento, viva a sua dor e a sua alegria nesse momento. Aproveite, deguste. A gente vê os eventos, por exemplo, você vai num show, é claro que é um fenômeno social da tecnologia, mas as pessoas estão filmando o show e muitas das vezes não estão curtindo aquele show, não estão dançando aquela música. A gente viu um evento que passou nas mídias aí intensamente do Ano Novo, na Champs-Élysées, ali em Paris. Todo mundo, ao invés de Feliz Ano Novo, estava ali filmando, né, o evento, todo mundo quietinho, só filmando. Isso foi um reflexo que falou assim, nossa, por quê? Nós estamos ali, muitas das vezes, não saboreando o momento presente. E isso é a diferença de Mindfulness, é viva o momento presente. Não postergue a sua vida, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Apesar de nós termos a impressão de que nós somos finitos aí, né? Nós somos infinitos, na verdade. Né? Nós somos finitos. E o outro ponto é para nós, terapeutas, enquanto cuidadores. Né? Principalmente quando nós estamos no início da prática clínica, né? Nós, alunos, acabamos de formar, nós temos uma ansiedade em relação ao controle da sessão. O que eu faço, qual que é o protocolo que eu uso, e ficamos numa ansiedade ali para com o cliente paciente, nos cobrando muitas vezes intervenções e na verdade, Mindfulness vai te ajudar a viver aquele momento e sentir aquela experiência. É claro que isso não sai da responsabilidade de nós termos a competência teórica, formacional, nós somos técnicos nisso, mas de você relaxar um pouco e viver aquela experiência com o seu paciente no setting terapêutico, que é a construção ali. A gente fica, às vezes, muito ansioso de né, contornar tudo, aplicar a técnica. Eu acho que a principal coisa do estudante é que ele chega ali no setting terapêutico, ele fica num nervosismo para entender a técnica e saber aplicar a técnica bem, que ele acha que é só chegar lá e aplicar a técnica. Mas eu acho que quando a gente vai trabalhando ali na prática, e também grande parte hoje em dia das terapias, né, ali, das abordagens das TCCs, que a gente tem de terceira onda, elas já trazem uma visão, na verdade, de que o mais importante é a relação terapêutica. É o você estar ali com o paciente. É a troca. É aquela troca. Porque, para além de qualquer técnica que você utilize, se você não tem uma boa relação terapêutica, aquilo é inefetivo. Né? E o que mais vai ajudar esse paciente em si é aquela troca. Né? Então, da gente realmente trazer essa luz, trazer essa visão para essa relação terapêutica como um todo, de pensar, tudo bem eu não ter aplicado a técnica hoje, mas meu paciente precisava muito de, sei lá, trazer uma vivência dele naquela sessão e eu me doar ali para ele, de ouvir plenamente aquilo e validar aquela questão do paciente, né? E aí, Mindfulness entra para nós, enquanto terapeutas, como um fator de cuidado, justamente para a gente reconhecer isso. Deixa eu viver esse momento aqui, porque é nesse momento que as coisas estão acontecendo e é aqui que a gente vai trazer essa troca. E também muito uma questão, né? Muitas vezes nós somos muito invadidos pela dor do paciente. Aquilo nos invade de uma proporção, e que bom que invada mesmo, nós não podemos ser indiferentes, não é isso. Mas aquilo toma uma proporção tão grandiosa que eu me misturo àquela situação. E Mindfulness, como é uma proposta de regulação, uma proposta de consciência, inclusive dos seus próprios limites, ela vai trazer aquilo que é limite para você, aquilo que é possibilidade, para que a gente também não possa se misturar, porque se a gente se mistura completamente com a dor do paciente, a gente perde o eixo e o norte da condução daquele processo. Nós precisamos ser empáticos, nós temos que ser acolhedores, mas a gente precisa definir, inclusive, para pautar o processo. Então, Mindfulness vai trazendo também essa regulação de uma consciência. Olha, esbarrou no meu limite, eu não consigo atender mais esse paciente. Até da gente poder estabelecer, porque nós também não temos a obrigação de atender tudo. Muitas vezes, quando nós formamos, nós parecemos, tenho que atender tudo, tenho que dar conta de tudo, que é muitas vezes também uma premissa social, e principalmente para nós mulheres, novamente batendo nessa questão da saúde de gênero, que a gente tem que dar conta de tudo. E Mindfulness vai dizer, não, você tem limites, esbarrou em algo que é muito caro para você até aqui. E você dizer, olha, eu não tenho condição de atender mais. Reconhecer isso. E muitas das vezes também no nosso processo na terapia a gente está desfocado. A gente está lá, o paciente está falando e a gente está pensando na compra do mês. Isso acontece, nós somos humanos. E aí, importante de trazer Mindfulness é isso, a gente ter esse treinamento cognitivo e também essa busca emocional de
respirar mais alongadamente, voltar para a mente, voltar para a sessão. O que está acontecendo comigo que está me fazendo com que eu me perca, que eu não consiga escutar esse paciente, não ter essa escuta ativa? É uma questão com ele, é uma reatividade minha, realmente é um momento que eu estou desfocado, porque também nós temos essa condição, estamos sobrecarregados, porque a nossa preciosidade clínica é a nossa escuta. Essa é a nossa preciosidade. Se a gente perde a escuta, se a gente não consegue ouvir aquele paciente, a gente perdeu o nosso processo. E aí eu vejo colegas também, uma situação neoliberal crítica e cruel de que acabou de formar e está atendendo, muitas das vezes atende um número por plano de saúde, e claro que a gente também tem uma questão da socialização disso, mas pega-se um número muito grande de pacientes num dia, eu vou atender 30 pacientes num dia. Como é que fica essa escuta? Como é que fica essa saúde desse terapeuta? Que aí é claro que é uma análise social também, né, desse pressuposto de preciso trabalhar, preciso, né, trazer essa perspectiva. Mas o Mindfulness, ele é cuidador para nós enquanto terapeutas. E quando a gente pratica com a gente mesmo, a gente potencializa a nossa prática clínica. A gente potencializa o reconhecimento dos nossos próprios limites, para a gente olhar para o limite do paciente de uma forma mais empática, entendendo que ali também é uma construção humana. Então, vai fazendo com que a gente seja os nossos cuidadores e o cuidador também ideal para aquele paciente. Mas é importante que a gente vivencie isso. Né? É importante que a gente tome essa consciência. E, acima de tudo, é importante que a gente busque também uma formação acadêmica, uma formação estrutural, para poder trazer essa premissa, né? de que, para a gente se cuidar, para a gente cuidar de uma forma efetiva, a gente precisa se mananciar dessa substância teórica, sim, mas, acima de tudo, dessa filosofia de vida, dessa questão humana. Porque, enquanto terapeuta, não é só a prática dos estudos que me forma, é eu ter meu tempo para assistir uma peça, para ouvir uma música, para poder fazer um passeio. Tudo isso é arcabouço, é robusto para mim na minha prática clínica. E eu preciso ter consciência disso, entendendo os meus limites, entendendo o que eu gosto, entendendo o que eu posso. E olha como que Mindfulness traz também essa consciência para nós, junto com a compaixão. Nossa, eu acho, assim, incrível mesmo, muito perfeito. Queria te agradecer, né, pelo relato pessoal que você trouxe. Imagino que realmente não foi uma época fácil, mas muito legal também de ver como que você utilizou o Mindfulness para essa situação. E, querendo ou não, esse relato que você trouxe também me fez refletir sobre uma questão que, querendo ou não, a gente também não pensa, né? A gente só esbarra nessa reflexão quando a gente chega perto de momentos como esses, né? Quando a vida nos traz momentos como esses. Não só da finitude, mas de pensar que a vida está passando e a gente não está nessa atenção plena, a gente não está vivendo ela e a gente só deixa para refletir sobre isso e começar a se movimentar nesse sentido quando coisas desse tipo acontecem na nossa vida. Porque a vida é uma caixinha de surpresas. A todo momento vão estar acontecendo coisas, assim, que vão mudar a nossa vida como um todo. Mas a gente só deixa para poder ter esse compromisso, se engajar nessa questão quando questões assim batem na nossa porta. E por que a gente não engaja nesse sentido de viver uma vida melhor, de viver a vida que a gente quer, né? Uma coisa com compromisso, com valores no dia a dia, sabe? Ali, em todos os momentos, seja ali no set terapêutico, seja na nossa vida pessoal, família e etc., nos nossos relacionamentos, né? Por que a gente também não se compromete nesse sentido? E eu acho muito legal que tudo que você me trouxe, dá pra ver que o Mindfulness, ele traz esse senso, né? Como eu falei antes, de fazer a pessoa refletir sobre essa questão que é tão importante para nós como seres humanos e nos engajar nesse movimento, né? Nessa ação de nos mover para isso, para uma vida melhor, com mais compromisso e mais valores, né? Então, eu acho isso muito interessante, assim, de ver. E também acho muito importante que você trouxe essa questão, assim, de, mais no início, né, da gente saber identificar que o Mindfulness também não vai ser para qualquer paciente, né? Sim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que a gente pode identificar quais pacientes que realmente eles vão precisar de Mindfulness, que o Mindfulness vai ser o mais adequado, assim. Como, principalmente, vou falar como estudantes, né, porque a gente, como não tem essa prática, ficamos muito perdidos no início, né, nesse sentido de tentar identificar, não, esse paciente seria melhor essa técnica, utilizar o Mindfulness, enfim, mas também, às vezes, para os profissionais, né? Claro. É óbvio que nem todo mundo se adequa, até a própria prática psicoterápica, né? Psicoterapia também não é para todos, eu acho que é importante a gente trazer isso, mas acho importante dizer que, por exemplo, uma pessoa que tem uma formação mais robusta em Mindfulness, que sai aí e traz para a própria vida e consegue identificar, por exemplo, que eu utilizo Mindfulness com todos os meus pacientes.
Todos. Mesmo que aqueles não se adequam a práticas formais, mas a prática informal está presente. Mesmo até nem com o nome de mindfulness, por exemplo. Tem pacientes que eu consigo, por exemplo, nas tarefas de casa, enviar um vídeo para poder fazer treinamento de respiração, porque é um paciente que está ansioso, com questões ansiogênicas, está ali trazendo uma questão da síndrome de pânico. Eu consigo trazer tarefas para ele que começam no consultório, mas que ele possa desenvolver na vida dele. Então, eu tenho um videozinho de minutos que ajuda ali na questão da respiração. Vamos respirar, vamos alongar a respiração, toma consciência do seu corpo. Mas tem pacientes que não vão trazer essa perspectiva de fazer as tarefas de casa das práticas formais. Por exemplo, tem uma prática formal em Mindfulness que é o body scan, que é você começar a sentir o seu corpo, respirar e sentindo cada momento do seu corpo ali. Sinta seus pés, sinta seus dedos dos pés. Vá trazendo isso, fazendo isso, por exemplo, numa prática antes de dormir. Tem pacientes que eu consigo fazer isso. Vamos fazer antes de dormir essa prática? Tem pacientes que não. Mas esse paciente vai à academia, por exemplo. Então, nós vamos fazer body scan com ele de uma forma informal. Você vai para a academia? Então, vou fazer o seguinte, vamos fazer um combinado que nessa semana na academia, quando você estiver fazendo sua atividade física, você vai sentir a área que você está fazendo atividade física. Vamos trazer essa perspectiva de você trazer, por exemplo, um relaxamento para o seu corpo enquanto você desenvolve uma caminhada, você sentir os seus ombros, as suas costas, porque você está se vendo muito ansioso, está vendo muito tensionado, está tendo dores no corpo. Vamos fazer isso lá na academia, quando você estiver treinando, ou então quando você fizer a sua selfie para postar nos seus stories lá da academia, dia pago, foi. Olha para você, sem buscar um criticismo, mas se veja nesse momento em que você conseguiu, você venceu uma tarefa do dia a dia e que você se apropriou de você. Isso é uma prática informal e eu estou fazendo com ele o body scan de uma certa forma. Diferente, por exemplo, daquele que vai trazer a perspectiva de fato de fazer um body scan antes de dormir, deitar e fazer uma respiração alongada e sentir ombros, mãos, sentir o rosto. Olha a diferença. Mas eu apliquei a técnica aos dois. Então, acho que é importante entender que tem pacientes que não vão se comprometer, de fato, as tarefas de casa é um desafio da TCC, né? Sim. Justamente por esse mundo corrido, porque é muito injusto, eu brinco com os meus pacientes falando assim, é muito injusto, eu fico com você uma vez por semana, 50 minutos, olha quantas horas você tem com você mesmo. Então, aqui é um processo que se inicia, né? A sessão, ela é um convite para que você possa transportar isso para o seu dia a dia. Então, eu vou trazendo essas perspectivas, né, de fazer com que você respire, trazer, por exemplo, um paciente que está com uma questão afetiva e que está comendo emocionalmente, né, se viu ali com uma alimentação mais desregrada porque está ansiosa também, porque tem alguma questão, e está trazendo uma compensação. A gente sabe que a alimentação ativa dopamina, então é uma compensação orgânica. E eu estou percebendo que essa paciente está ali comendo emocionalmente, é trazer essa questão de um reconhecimento da saciedade, buscar técnicas de mindfulness eating. Algumas eu vou conseguir trazer a técnica formal. Olha só, quando você estiver preparando o seu alimento, você olha para ele, percebe, ou então quando você parar para comer, pausa os garfos, os talheres, o garfo e a faca, mastiga, olha para o seu alimento, coloca cores, mais formal. Tem outros que não, Ana Paula, estou no trabalho, então vamos fazer o seguinte, vamos pelo menos desconectar das telas. Vamos começar a fazer isso para você comer sentindo gosto, e aí você vai sentindo o gosto desse alimento, porque olha só, eu quero que você lembre o que você comeu tal dia, uma brincadeira, mas para poder fazer uma prática ali, que é informal, mas que eu também estou trazendo uma perspectiva para esse paciente, cliente, e que é possível, porque o potente de mindfulness nas práticas informais é que eu não preciso sair do meu dia a dia, da minha rotina para realizar, é eu estar presente. Um banho, numa alimentação, numa atividade física, tomando um copo de água, por exemplo, eu sinto o gosto da água, que eu possa trazer essa perspectiva. Então, todas as pessoas elas são aptas a serem trabalhadas por mindfulness. Agora, você precisa ser o profissional que coloca qual que eu vou utilizar formalmente, que consegue trazer para mim uma prática formal, e outros eu vou trazer essa perspectiva de práticas informais, né? Como é que estão as suas relações? Você está se sentindo reativo demais? Como é que é essa relação com outra pessoa? O que essa relação te suscita? Aonde que pega essa emoção? Onde você sente essa emoção no corpo? Muitas das vezes eu estou conversando com o paciente e falo assim, como é que você está se sentindo agora, me narrando isso? Ah, Ana Paula, eu estou assim, assim, assim. E no corpo? Aonde que está sentindo? Me aponta, me mostra. Ah, Ana Paula, aqui, ó, uma murcha no centro do peito. Beleza, olha só, uma identificação informal, mas pontual da consciência emocional dele, que está dentro do modelo cognitivo. Tá, me fala o que você pensou agora, nesse momento que você está falando isso comigo, o que te passou na mente? Qual que foi o pensamento?
Um pensamento de raiva, de ódio. Vamos entender por quê, como é que é isso? E olha você trazendo aí e permeando. E são perguntas que todos os terapeutas, de uma certa forma, trazem, né? Independente de serem cognitivos, independente de ser TCC ou não. Mas quando você tem essa consciência de trazer mindfulness, você traz isso com um propósito mais elaborado, em que você traz para o paciente também a própria percepção dele voltar, dele ir e voltar. Porque a prática de mindfulness é isso, não é você ficar no presente totalmente. Nós não temos também nem cérebro para isso. Nosso cérebro, ele vai e volta. Essa é a nossa potência, né? A gente consegue, hora tá aqui, hora tá lá, mas o importante é a gente voltar e entender, por exemplo, um paciente que está sofrendo por uma situação que não aconteceu. Vamos lá viver a situação? Vamos lá, vamos fazer um roleplay. Está acontecendo essa situação aqui agora. O que você está sentindo sobre isso? Nossa, isso. E aí volta agora para esse momento presente. Não aconteceu. Ainda não aconteceu. Quais são os recursos que a gente pode trabalhar? Esse ir e vir. Então, são técnicas formais e informais. Então, na verdade, a gente consegue abordar isso de uma certa forma com os pacientes. E com os estudantes também, porque a formação em psicologia, ela é uma formação desafiosa. Sim. Desafiosa enquanto saúde mental. Né? Nós adoecemos enquanto estudantes, né? Na academia, com muitas vezes cobranças, com muitas vezes questões, né, com essa sensação de ter que dar conta. Só o fato de ter que escolher uma abordagem já é algo, muitas das vezes, que é angustioso para a pessoa. Né? E que está ali, e que vislumbra tudo, e que tem que atender um outro, que traz uma insegurança. Então, acho que mindfulness para o estudante também é fundamental para reconhecer, para entender os seus próprios limites e também para trazer as potencialidades. A gente fala muito de limite no processo terapêutico, de dor, mas mindfulness te reconhece, te traz a possibilidade de reconhecer as suas potências. O que você tem de potente, o que você realiza de uma forma que para você é engrandecedor, é preenchedor e que você faz com prazer. Então, é um autoconhecimento também nisso. Então, eu acho que para todos nós, enquanto estudantes, enquanto pacientes, enquanto terapeutas, enquanto indivíduos no mundo, é uma diferença. Não por acaso o Reino Unido, ele investe tanto nas práticas de mindfulness, tanto no âmbito da saúde quanto na prática escolar. São muitas libras investidas nesse processo. Tem mindfulness como disciplina escolar. Tem vídeos de crianças pequenininhas lá no Reino Unido, na Inglaterra, Escócia, enfim, os países do Reino Unido, realizando práticas meditativas. Porque o governo entendeu que é um investimento não só na saúde individual, mas também coletiva. Então, são países que mais investem nessa prática, em termos de estrutura, em termos de política pública. Então, acho que é importante a gente reconhecer isso. Né? Que nós temos uma ferramenta que é uma ferramenta potente, que é um instrumento potente de saúde, mas também que é um convite a gente quebrar todas essas situações sociais que estão nos adoecendo. Nossa, muito legal, realmente. Muito interessante mesmo. E legal de ver, né, que lá fora eles já estão utilizando essa técnica desde pessoas mais novas, né? Então, já utilizando com crianças, para já se trabalhar esse compromisso, essa questão, né? Já se adaptarem para quando elas crescerem, como, né? Se elas só continuassem com isso e poder trabalhar essa questão também para aquelas crianças de que elas precisam cuidar de si, né? Dessa qualidade de vida, de trazer isso. Que eu acho que é fundamental, assim, que a gente precisa trabalhar nas crianças, nessa nova geração, né? E o que eu achei muito legal também, que você falou, que no Mindfulness a gente tem, parece que duas práticas, né? Então, a gente tem a prática formal e a prática informal. Além dessas duas práticas, tem alguma outra ferramenta de que o Mindfulness se utiliza, que a gente pode estar utilizando, a gente vai utilizar, se a gente for trabalhar nas terapias baseadas em Mindfulness ou, no geral, no setting terapêutico? Então, é claro que como estrutura, né, e essa é a grande diferença. O que é uma terapia baseada em mindfulness que se diferencia de um processo terapêutico que não é baseado em mindfulness? Justamente o que diferencia isso é trazer práticas e exercícios que trazem essa composição. Por exemplo, eu trouxe um aqui, exemplo, que era o body scan, né, que é essa percepção corporal com a respiração. Tem também eu falo que é a prática da ampulheta, que é você trazer a perspectiva de sentir a sua respiração no corpo, trazer também a percepção no ambiente, se focar. Eu utilizo muito, por exemplo, em pacientes que chegam, nossa, eu cheguei muito agitado, ou com trânsito, ou um evento. Então, vamos lá, antes da gente começar aqui, senta e vamos fazer uma respiração consciente. 3 segundos.
A prática são 3 segundos. Então, é isso que diferencia, né? Eu inserir no meu contexto clínico práticas e exercícios que estão ligados a essa questão do corpo, das emoções, da identificação, do mindfulness em movimento, eu sentindo o corpo mindfulness em relação, nas relações, né? Na minha percepção das reatividades. E aí eu posso estar agregando isso a um RPA, por exemplo, que é o registro de pensamento automático, fazendo com que o paciente anote ou traga as perspectivas dos pensamentos que passam por ele. E aí eu associo isso no consultório a uma prática que a gente coloca de etiquetagem, que é nesse momento agora, o que você está pensando, o que você está atuando. Essa é a diferença. Eu vou trazendo técnicas muito ligadas à atenção focada, ao automonitoramento e às práticas compassivas, que são os 3 pilares de Mindfulness, para dentro desse viés. Agora, quem não está baseado em Mindfulness, né, tem até uma prática terapêutica que é amparada em Mindfulness, que me traz muitas vezes uma filosofia, um preceito de Mindfulness, mas não aplica as técnicas. E aí, muitas das vezes, é isso. Eu estar, por exemplo, muito atento ao meu questionamento socrático, mas convidando, por exemplo, nas minhas perguntas ao paciente, cliente, essa percepção do aqui e agora, essa percepção das suas reatividades. Eu acredito que tem muita gente, e é claro que faz essa teorização ou traz essa perspectiva de cuidado em Mindfulness, nem sabe o que é, justamente por não ter essa identificação. Mas todo momento que eu convido o meu paciente, meu cliente, a se perceber organicamente, emocionalmente, nos pensamentos, nos comportamentos, eu estou convidando ele a trazer uma perspectiva de presença. E isso é uma base de Mindfulness. Agora, ao mesmo tempo, aliar isso a práticas compassivas, no sentido de se respeitar, de entender, de trazer ele como uma referência, de trazer esse conceito de que, assim como você, outras pessoas também passam esse desafio. Não que ele esteja diminuindo a sua questão, que é individual e única, mas isso nós estamos na condição humana. E essa dor, ela é uma proposição da nossa condição. Como que a gente pode trabalhar isso de uma forma mais respeitosa a você? Eu não estou falando nada de Mindfulness, eu não tenho nada de Mindfulness, mas eu estou trazendo nessa perspectiva uma consciência amorosa e respeitosa para ele. Trazendo uma perspectiva de atuação no presente. Como é que você está se sentindo agora? E o que isso te impacta nesse momento? Por exemplo, uma situação ansiogênica. Nós estamos vivendo uma situação que é ansiosa. Falar em público, falar para uma câmera, falar no microfone. Quais são os pensamentos e emoções que você está sentindo nesse momento? Como é que você pode se preparar para isso? Identificando aquele momento e fazendo com que a pessoa apresente o paciente, o indivíduo, apresente alternativas. Olha, eu vou ficar muito ansiosa mesmo, mas aí eu já converso antes, eu tomo uma água, eu respiro um pouco mais, eu trago possibilidades. Isso é uma prática de Mindfulness, isso é uma prática de consciência plena, mas não necessariamente formal. E é um arcabouço que o terapeuta tem para utilizar com o seu paciente. Outra questão é contextualizar esse paciente. Você vive no Brasil, você é mulher, você é homem, olha o que isso está te atingindo, como que isso chega para você? Que aí é a questão da relação do eu com o mundo, que também está na tríade cognitiva. Né? Como é que você chega e recebe uma notícia, por exemplo, de uma guerra na Ucrânia? Como é que isso te embate quando você vê as imagens? Quando você percebe, por exemplo, um genocídio na Palestina? Como é que isso te incomoda? Ou quando você vê os catástrofes climáticos? E aí a gente está trazendo também o indivíduo para a sua relação com o mundo. Mas isso me gera uma angústia. Isso é para gerar angústia mesmo. É uma angústia de você com o mundo. Como é que você se sente? Eu me sinto impotente, eu me sinto... Ok, é isso mesmo. Como é que é a nossa perspectiva de atuação global? Ela é mínima, mas o que eu posso fazer dentro do que eu tenho de ferramenta, dentro do que você tem, o paciente tem, para poder trazer essa atuação, né, nas questões do mundo que me cercam? Olha, Ana Paula, eu não posso ir lá em Gaza, eu não posso ir lá na Ucrânia, mas eu posso intencionar uma vibração, eu posso trazer um melhor pensamento para aquelas pessoas, eu posso questionar e criticar isso socialmente, não concordo com guerras. Você pode fazer um movimento seu que vá também amenizar essa angústia que vai crescendo, que é um fenômeno no momento. Né? As pessoas trazerem angústias por causa dessas relações, do impacto social que acontece. E o terapeuta, quando traz essa percepção, quando ele abre para o campo social, contemporâneo, do indivíduo marcado pelo seu próprio tempo, ele está trazendo essa relação do ser com o mundo, que também complementa essa atuação e essa relação com o mundo. E o que você pode fazer? Eu posso plantar uma árvore. Eu não vou acabar com a seca ou com essa questão climática, mas eu posso, no meu quintal, plantar uma árvore. Isso é precioso e vamos trabalhar isso também. E aí é essa relação do aqui e agora, né, das questões e desse acolhimento
dessas emoções no presente, entendendo isso. E, independente da prática de mindfulness, é possível a todos os terapeutas, até para além da TCC. E que seria aí o importante, porque no próprio conceito de saúde, né, da Organização Mundial de Saúde, a saúde ela abarca todas as linhas do nosso ser no mundo, da nossa vida. Não é só uma saúde orgânica, né, é uma saúde das relações, é uma saúde do lazer, é uma saúde complexa, ela é uma saúde ampla, né, que me traz a perspectiva eu com o mundo, eu com as pessoas, eu com a minha relação em termos de espiritualidade, em termos de todos os funcionamentos que fazem a composição de um ser no mundo. Então, trabalhar essa perspectiva terapeuticamente, você está esbarrando nas questões de mindfulness, você está trabalhando esse indivíduo como um todo e trazendo ele para a sua percepção presente. Nossa, muito legal. E eu acho crucial, assim, a gente salientar isso de que você trouxe, de que... Espera que na hora que eu estava pensando eu tinha lembrado, mas agora eu fugi um pouquinho. Eu vou lembrar. Ah, tá. Eu acho... Sim, muito interessante, adorei ouvir sua fala. E eu acho importante a gente também salientar esse fato de que o trabalhar essas técnicas de mindfulness, a gente também tem que ter um cuidado na hora de fazer essa conceitualização cognitiva do paciente, para que a gente possa adaptar essas técnicas até mesmo para engajar melhor esse paciente no mindfulness, a realidade dele, as vivências dele. Então, não é só aprender a fazer uma respiração, é como encaixar essa respiração dentro do dia a dia do meu paciente, para o meu paciente, para a realidade dele, para a vida dele, né? Então, eu acho isso muito legal, muito importante, porque uma coisa que os estudantes fazem muito também, na hora que saem da graduação para começar a atuação, é também pecar nessa questão da conceitualização, querer ir logo para o tratamento, sem entender que, na verdade, o que vai nos guiar e vai guiar toda essa prática é a conceitualização, é entender muito bem esse paciente, qual que é a realidade dele, qual que é o ambiente que ele vive, os valores dele, o que para ele é importante, né? E aí, com base nisso, a gente vê que o mindfulness, ele realmente funciona como uma ferramenta. Eu adapto a realidade do meu cliente, eu adapto o meu cliente. E aí, eu também achei uma coisa muito legal a gente começar numa esfera micro. Então, eu vou começando com pequenos passos com o meu paciente até ele se adaptar de verdade. E aí, eu vou para uma coisa macro, né? O viver no mundo, como você trouxe. Como que uma vivência, por exemplo, de uma guerra na Ucrânia impacta a minha vida, a sua vida, a vida de todo mundo, né? Como pequenas coisas ali, às vezes, também no dia a dia da pessoa, né? Então, falecimento de uma pessoa dentro da família... E várias outras questões, né? Às vezes ali um relacionamento mais tóxico, como que aquilo ali realmente vai impactando dentro da vida da pessoa. Então, de uma coisa... É como se fosse uma simbiose, né? Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando no micro, a gente está trabalhando no macro, e o macro influencia no micro. Então, muito legal da gente ver essa sinergia, isso acontecendo, né? Quando a gente trabalha uma questão que a gente acha que é muito pequena no paciente, na verdade, a gente está fazendo uma movimentação muito grande com ele, né? Na vida dele. Então, nossa, muito legal, assim, de perceber isso. E eu digo de uma pessoa que faz algumas práticas de mindfulness, eu me identifiquei muito quando você falou do mindful eating, do mindfulness no banho, assim, é uma técnica que meu terapeuta, ele me passa e eu pratico, e realmente o quanto que muda, né? Da gente... Eu te falo, assim, que se você me realmente perguntasse, como sua paciente, o que eu comi ontem, acredito que eu não lembraria. Sim, sim. Então, assim, é muito legal de ver, eu como praticante, os benefícios, né? Hoje em dia eu consigo aproveitar muito mais a comida, uma questão, assim, mais sem culpa. Às vezes o banho ser um momento um pouco mais relaxante de uma vida realmente que é mais corrida, né? Porque minha semana aí é tudo mais corrida. E aí, pra mim, não tem nada mais prazeroso do que chegar em casa, por exemplo, e tomar um longo banho ali depois do dia. Então, como a gente vai conseguindo apreciar os momentos da vida, apreciar a nossa vida em pequenas questões, né? Não precisa ser eu tirar 1 hora da minha vida para cuidar de mim mesmo, uma coisa que vai atrapalhar a minha agenda como um todo, eu não vou conseguir, do que uma coisa que eu consigo fazer nos momentos que eu já tenho e mesmo assim torná-los mais prazerosos, tornar uma vida mais prazerosa. Porque, querendo ou não, você trabalhar, por exemplo, mindfulness num banho, num tempo ali do almoço, do lanche, né, ali no ato de comer, é uma coisa que me impossibilita viver uma vida muito melhor, tanto comigo, quanto nas minhas relações, quanto em várias outras coisas, porque eu me sinto muito mais relaxada para lidar com esses outros momentos que vão me exigir um pouco mais de atenção, um pouco mais de dedicação ali, sabe? E de uma certa forma, não me deixar tão
cansada, tão descompensada no final da semana, no final do dia, sabe? Então, eu, como praticante, assim, eu realmente vejo que é muito legal. Os terapeutas, né? E aí eu falo assim, para você que é profissional, para você que é estudante, se aprofundar cada vez mais no mindfulness. Nem que você não vá trabalhar com mindfulness, mas pelo menos de entender. E eu acho que isso é muito legal, porque agora, entendendo um pouco mais de mindfulness, eu consigo figurar que quem está assistindo esse episódio, por mais que a pessoa, né, depois ela queira ir fazer uma formação, ela já consegue sair daqui praticante do mindfulness. Porque para você praticar o mindfulness, né, você não precisa daquela formação toda. O mindfulness é como se fosse isso, é como se fosse um compromisso, né? Então, dá para todo mundo que está ouvindo esse podcast já sair daqui praticando mindfulness e levando o mindfulness para sua vida. E aí, quem quiser, né, pode depois fazer uma formação, ser um instrutor no mindfulness e realmente replicar tanto na sua vida quanto no consultório, ali no set terapêutico, né? E trazer mais qualidade de vida também para os seus pacientes. Mas eu achei isso realmente, assim, maravilhoso, incrível mesmo. Por isso que a gente não pode empacotar isso só como uma técnica. Por isso que a gente não pode engessar isso só como uma questão de um instrumento. Por isso que eu gosto de trazer essa perspectiva, e é sempre na minha apresentação eu falo isso, para mim também é uma filosofia de vida. Não é só uma técnica que eu uso no meu consultório ou que eu pratico como um exercício físico, uma atividade para mim. É algo que você começa a trazer na sua cognição essa percepção de ir e voltar, de entender, de falar, olha, eu estou passando e vivendo uma situação muito desconfortável. Eu não gostaria de estar passando por essa situação desconfortável, mas eu estou sentindo e passando por essa situação. Por exemplo, os estudiosos do luto, né, a funcionalidade do luto ela é extremamente importante para que a gente possa vivenciar o processo da perda. E o luto, qualquer que seja ele, é uma situação extremamente dolorosa, desagradável, que tem as suas fases, mas o importante para que esse luto ele seja vivenciado de uma forma funcional e que não traga o adoecimento é você vivenciar essa experiência. E nisso o Mindfulness ajuda, porque justamente fala, olha, é uma situação desagradável, mas tudo bem, é desagradável mesmo. E você pode se acolher, você pode sentir muita dor nesse momento, porque é natural em relação a isso. Você não precisa passar por isso sozinho ou sozinha. E você vai identificando e vivenciando a experiência para além da técnica, para além do instrumento, para além de uma questão formatada. Você traz isso como uma conceitualização, como algo inerente a você. Por exemplo, a sua alimentação hoje é muito mais consciente. Você traz isso agora naturalmente para você. E olha só como a sua alimentação mais consciente te impacta no seu ser no mundo, no seu dia a dia e em você. Então, a gente não pode cristalizar isso e trazer isso como uma ferramenta, principalmente dentro das características de uma sociedade que a gente vive, que está cada vez mais imediatista, que está cada vez mais adoecedora, né? Semana passada agora eu vi uma notícia no Globo News que era isso, nós vivemos uma sociedade cada vez mais deprimida e ansiosa, o que não é uma novidade para nós, que tivemos uma marcação como a pandemia, que nos marcou profundamente, que nós estamos vivendo consequências dela até hoje. Mas por que nós somos uma sociedade deprimida e ansiosa? Porque nós estamos com características disfuncionais de comportamento que estão nos levando a esse adoecimento. Reconhecer isso já é uma prática potente. Então, não pode se fechar só numa ferramenta. Tem que se trazer também para essa filosofia, para esse entendimento, para essa reflexão. E isso faz com que os nossos pacientes sejam os próprios terapeutas. E isso faz com que o objetivo de ser um bem-estar, de uma filosofia mais respeitosa e empática para comigo, para com o outro, para com o mundo, para com a natureza, nos coloque no princípio de uma sociedade que é uma sociedade saudável, né? Então, não é só uma ferramenta, e aí eu acho que para todos os estudantes, para aquelas pessoas que buscam e que se interessaram mais em Mindfulness, se aproximem sim, vivenciem as práticas em si, né? Tem aí uma ferramenta incrível, que são as ferramentas tecnológicas que você pesquisa e já vai ter referências. Sentiu que é isso, sentiu que, nossa, me fez bem, faz um curso introdutório de Mindfulness, onde você vai ter um protocolo formal de 8 semanas, onde você vai vivenciar experiências. Aqui em Minas, a gente tem um grupo que é o grupo de formação, no qual eu agradeço imensamente, que foram os meus professores de formação como instrutora, que é o NUME, que traz aí, né, potentes psicólogos com arcabouço, assim, né, fantásticos. Faça essa formação de 8 semanas inicial para você vivenciar. Ah, me interessei, quero trazer para a minha prática clínica. Então, eu vou fazer um curso de formação.
que aí é um curso, né, com um arcabouço acadêmico, com essa preparação que vai fazer você conduzir o outro. Mas, para que eu possa vivenciar os benefícios enquanto ser no mundo de mindfulness, eu realmente não preciso dessa instrumentalização toda. Isso é para quem, e né, fez sentido para mim. Eu quero aplicar isso no meu consultório. Eu quero, aí sim, é necessário, né, que a gente se especialize, mas no caso de ter uma melhor qualidade de vida, não. É simplesmente tomar consciência dessas estruturas, né? Mas, olha, é potente, faz toda a diferença. Eu sou extremamente suspeita para falar sobre isso, por isso que a gente está aqui, né? Claro. Não, incrível, assim, incrível todo esse bate-papo com você, toda essa conversa. Realmente foi um momento muito bom e muito prazeroso, assim, descobrir um pouco mais sobre o mindfulness, entender mais sobre o mindfulness e realmente ver que ele é essa questão, assim, desse compromisso, né, dessa aceitação de uma filosofia de uma melhor qualidade de vida, né, da gente se engajar nesse processo, porque engajando nesse processo a gente não está mudando somente a nós mesmos, mas o nosso mundo à nossa volta, né, mudando o mundo à nossa volta. Então, assim, realmente dá para ver, né, só pelas suas falas, essa potência e o quão bonito é isso, né? E importante também da gente trabalhar tanto na gente como pessoa, mas trazer essa vivência para os nossos pacientes, né? Também ali no set terapêutico. Então, assim, eu queria te agradecer muito por esse episódio, por você estar aqui com a gente, que, assim, eu tenho certeza que não só eu, mas todo mundo que está assistindo a gente lá também adorou, assim, poder conhecer um pouco mais sobre o mindfulness e estar aqui hoje ouvindo esse bate-papo com você. Então, eu te agradeço muito por você estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Como eu disse, né, eu sou uma apaixonada por psicologia, por mindfulness, por essa filosofia de consciência plena. Isso faz parte do meu ser no mundo, não é só uma questão profissional. E acho que a sua iniciativa, a iniciativa das entidades acadêmicas, como essa, de trazer informação, de trazer conteúdo de qualidade, com pessoas referenciadas, buscando a promoção de saúde, isso é fundamental, porque a saúde se promove também com informação, com consciência, com divulgação. Sim. Então, parabéns pelo trabalho, a UNA, parabéns pelo espaço. Me senti extremamente privilegiada de estar aqui, com uma alegria no coração de poder falar algo que faz muito sentido na minha vida. E sigamos aí nessa proposta de cultivar saúde mental, saúde emocional nas pessoas, porque isso faz toda a diferença no mundo. E se nós quisermos ter uma sociedade melhor, mais equânime, mais altruísta, mais respeitosa, a saúde mental ela é um papel fundamental a ser construído e cultivado. Então, parabéns, muito obrigada. Eu que agradeço, assim, a felicidade e o prazer é todo meu de ter você aqui e da gente estar falando, né, sobre esse assunto maravilhoso que é o mindfulness. E aí, pessoal, antes da gente finalizar, só algumas informações, tá? Muito importantes. Sigam o canal do Centro Universitário UNA lá no YouTube para você perder nenhum episódio novo, tá? Vai ficar aqui na descrição também todos os nossos contatos, então, da Casa UNA, da fábrica, da Ana Paula, o meu, de todo mundo. A gente já tem aí disponibilizados 7 episódios anteriores lá no podcast, aqui no canal. Então, depois dê uma passadinha lá para poder assistir, porque todos eles ficaram, assim, excelentes e eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.